Meu pai recebeu uma proposta de emprego em uma outra cidade e nós tivemos que deixar toda a nossa vida para recomeçar em um outro estado. Para mim foi um choque, assim, sabe? Eu chorei bastante, eu fiquei muito mal, porque com 15 anos a gente já tem nossos amigos, já tem nossa rotina, já tem os nossos estudos, já tem a nossa vida, né? E eu fiquei muito triste, mas o trabalho do meu pai acaba tendo isso como consequência da gente mudar para vários estados. Eu tive que ir com eles. Quando a gente chegou lá no outro estado, assim que eu entrei na escola, eu fui muito bem recebida por um rapaz que estudava na sala junto comigo. Ele era muito inteligente, ele era representante da turma, ele era muito querido tanto pelos professores como pelos coordenadores. Ele era organizado, inteligente, sentava na frente, e assim que eu cheguei, ele já me arrumou um lugar bem atrás dele, falou que tudo que eu precisasse poderia contar com ele, e assim eu fiz. Como os livros eram com uma didática diferente, os ensinos eram um pouquinho diferentes, ele me ensinou um monte de coisas. Eu entrei no meio do ano, então tinha várias coisas que na minha escola antiga eu até tinha aprendido. As coisas que eu já tinha aprendido, eu ensinava para esse representante. E as coisas que eu não sabia, ele me ensinava. Ele foi a pessoa que pegou na minha mão, que me ensinou toda a matéria, que me ajudava nos trabalhos, que me apresentou para a galera da escola, que me fez juntar uma turminha de amigas que eram super legais. E a gente começou a ter uma amizade assim maravilhosa. No outro ano, a mesma coisa. Nós ficamos na mesma sala de aula, sentamos praticamente no mesmo lugar. Ele foi votado para ser representante. A turma em si confiava nele, sabe? Tipo, porque ele realmente fazia coisas boas, buscava quando os alunos não gostavam de alguma coisa, de algum posicionamento do professor, de algum professor que não tinha ensinado a matéria de um jeito legal e a maioria não tinha ganhado, ele fazia abaixo-assinado, ele apresentava para a diretora e ele fazia a diretora ouvir os alunos, pelo menos da nossa sala. Então, era muito legal. Ele era um cara, assim, fenomenal. De pouco a pouco, obviamente, eu comecei a me apaixonar por ele. Fui me apaixonando por ele, sabe? Ele era um cara, assim, um menino de ouro, de coração de ouro. Teve uma apresentação, uma feira de ciências na nossa escola. E a gente foi fazer uma maquete. Ele, todo organizado, ele conseguia separar o que cada um ia fazer, ele conseguia cobrar de cada um de uma forma muito educada, muito organizado. A nossa maquete, nossa apresentação foi muito legal, a gente tirou 10. Eu conheci os pais dele, e lá na Feira de Ciências, os meus pais também foram, então ele também conheceu os meus pais. E os meus pais já sabiam, porque eu falava dele pra caramba. E quando os pais deles me viram, também falaram: ah, você é a fulana, né? Que eu acredito que ele também falou de mim pros pais dele. A partir dali, ele meio que foi se aproximando de mim. Eu vivia dando umas indiretinhas, do tipo, queria dar uns beijos nele, mas como ele era representante, ele era muito certinho, eu tinha um pouco de receio. Só que ele era certinho, fazia parte do interclasse, jogava bola pra caramba, então eu assistia ele no interclasse, eu ia lá só pra ficar vendo ele jogar bola e pra torcer por ele. E aí teve um dia que ele fez um gol, e ele meio que, tipo, mandou um beijo, fez um coração, assim, pra mim. E aí minhas amigas ficam: ah, gente, vocês já viram, né? 15 anos de idade, 16 anos de idade, qualquer coisinha que um adolescente faça vira uma coisa grande. E aí, depois dali, a gente conversou por WhatsApp, ele disse que estava gostando de mim, eu falei pra ele que eu também gostava dele. No outro dia, na escola, ele me pediu namoro na frente da escola inteira. E foi muito lindo, eu falei que sim, mas a gente tinha que conversar com os meus pais meus pais pediu o telefone dos pais dele, nós marcamos, e nós saímos para uma pizzaria. Lá os meus pais conheceram os pais deles, viu que, tipo, a gente tinha a mesma idade, tinha um comportamento de padrão legal, os pais dele eram muito bacana, o pai dele e a mãe dele tinham uma base estrutural maravilhosa. E ali a gente começou a ter um relacionamento. Meu pai conversou com ele, assim como os pais dele conversou comigo. Deu tipo, ó, vocês namoram, mas vocês são adolescentes, não vai fazer nada de errado, vivam um relacionamento de vocês, um namoro de adolescência, aproveitam. E a gente ficou aquela coisa apaixonada um pro outro. A gente foi numa festa de 15 anos de uma amiga nossa e a gente ficou o tempo inteiro grudada, a gente dançava, todo mundo shippava a gente era o casal da escola. Teve uma votação dos casais mais bonitos da escola, a gente ganhou essa votação. A gente falava sobre faculdade, a gente falava sobre filho, a gente falava sobre casamento. Sabe, mesmo com 16 anos de idade, a gente fazia várias coisas. Com 17 anos de idade, que era o último ano do ensino médio, a gente estava vivendo ali aquele momento e a gente já tinha um pouquinho mais de liberdade. Teve um passeio da escola que a gente foi juntos, a gente usava aliança, não tinha briga, não tinha desentendimento, era uma coisa de paz, era uma coisa leve, era uma coisa muito, muito, muito tranquila. E ali a gente começou a ter
até um pouco mais assim, tipo, nossa, já desde, né, ali dos 16 a gente já tá nessa, tipo, a gente já tava querendo ter a nossa primeira vez. Então ele conversou com o pai dele orientou ele de como isso poderia acontecer, falou, ó, 17 anos é uma idade assim, legal, meu filho, acho que tá certo. Eu conversei com a minha mãe, porque assim, eu sempre tive um relacionamento muito aberto com a minha mãe, não falei com meu pai, que ele ia ficar com ciúmes, ia falar que não era a hora, que não sei o quê, mas a minha mãe disse que até meu pai concordaria, porque a gente já estava terminando o ensino médio, muitas meninas da nossa idade, inclusive a minha própria mãe, na minha idade, já tinha ficado com alguns caras na vida, então eles achavam até a gente meio que certinho e que estava tudo certo. E aí teve um momento que o pai dele emprestou o carro para ele, a gente saiu e a gente pegou e viveu a nossa primeira vez. Foi uma coisa muito, muito, muito romântica, foi uma coisa muito bonita, sabe? Porque ele me levou para jantar, ele me preparou, sabe? A gente conversou, foi uma coisa amorosa, foi uma coisa boa. Foi na casa dele, um dia na casa dele, os pais dele já estavam dormindo, a gente tinha saído para jantar. E aí, quando chegou na casa dele, foi aquela coisa, tinha pétalas de rosa, tinha velas, né, tinha chocolate, tinha um ursinho. E aí foi tudo muito tranquilo, foi tudo muito leve, foi uma coisa muito romântica. Talvez foi o sonho da maioria das meninas, sabe? De viver essa primeira vez, assim, de uma forma muito, muito romântica. Foi incrível. E a gente tava, assim, no auge da nossa relação, a gente tava super feliz, quase terminando o ensino médio, pensando em qual faculdade nós íamos fazer. E aí, nós terminamos o ensino médio. Quando nós terminamos o ensino médio, a gente começou a prestar vestibular, fizemos o Enem, começamos a prestar vestibular, prestamos vestibular e bum! Eu passei na federal da minha cidade e ele passou na federal do outro lado do Brasil. Na hora eu já falei, não, você não vai, né? Tipo, e aí ele falou, eu não posso deixar de ir, eu preciso de ir. Era medicina, a faculdade era muito boa, era uma faculdade maravilhosa, os pais deles, o pai dele apoiava ele ir, né? Falando, a gente vai com você lá, a gente vai arrumar um apartamento para você, a gente vai deixar a sua vida toda organizada, você vai estudar, já vamos programar as passagens para você ficar vindo para cá. E eu fiquei desorientada. Eu falei, não, não é possível, pelo amor de Deus, não é possível. Fiquei super mal com toda aquela situação. Fiquei muito chateada, mas meus pais falaram que eu tinha que entender e que o que fosse meu seria meu, que eu não tinha que me preocupar com isso, sabe? E eu falei, não, tudo bem, né? Tipo, fazer o quê? Um detalhe, eu estava fazendo enfermagem e ele passou para medicina. Eu até pensei em fazer medicina também, só que por conta do histórico da minha família, eu acabei fazendo enfermagem, até porque tinham mais vagas ali na minha cidade. Eu não queria sair de perto dos meus pais, sabe? Mas ele foi fazer a faculdade dele. Ele foi, eu fiquei, ficou aquele climão. Com uns 2 meses que ele estava lá, nossa relação começou a esfriar, começou a ficar ruim. Ele não tinha tempo direito para responder, porque estudava pra caramba. As coisas começaram a não dar certo. Com uns 6 meses, a gente demorou 6 meses namorando à distância, a gente se viu 3 vezes. 2 vezes ele veio e uma vez meus pais deixaram eu ir. E assim, dava pra ver que a gente tinha muita química quando a gente estava um com o outro. Aquela conexão maravilhosa, sabe? Aquela coisa assim, incrível. Mas na distância não funcionava. E para funcionar um relacionamento à distância, a distância tem que funcionar. A gente tem que se falar todo dia, a gente tem que conversar, tem que contar coisas um pro outro. Poxa, a gente estava desde a escola juntos, agora mudar o formato totalmente era uma coisa que foi muito sacrificante para mim. E para ele também. Ele chorava no telefone, a gente chorava, sabe? Mas é claro que eu não ia falar para ele, vem pra cá, deixa isso aí. Era a vida dele. Ele estudou tanto para passar nesse vestibular, sabe? A gente estudava juntos, a gente fez tanta coisa juntos. Então eu tinha que aceitar. Chegou um momento em que, eu me tornei mulher. Na faculdade eu comecei a fazer amigos acadêmicos, a galera me chamava pras caloradas, chamava pra sair, tinha os caras afim de mim, eu já tava à flor da pele, eu já tinha vivido ali a minha primeira vez, eu queria aproveitar e tal, e aí eu falei pra ele que nossa relação tinha perdido o sentido e que era melhor a gente se afastar. Ele ficou muito mal, ele falou que a culpa era dele, que era ele que estava fazendo isso, que ele estava destruindo nossa relação, mas que ele torcia para que eu fosse muito feliz e que ele fosse feliz também, e a gente meio que terminou. Terminamos nos amando, terminamos nos deixando, terminamos acreditando que a gente encontraria pessoas incríveis,
E aí começa um outro episódio da minha vida. Eu ali na faculdade, conheci um cara que estava no 5º ano da faculdade dele, ou seja, no 10º período de Direito. Ou seja, eu estava entrando na faculdade, ele estava saindo. E ele era mais velho do que eu, porque eu estava com 18 para 19 anos, porque eu saí do ensino médio praticamente, já entrei na faculdade, e ele já estava ali com os 25 anos de idade dele. Ele era um cara muito inteligente, muito incrível. E ali a gente começou a ter um relacionamento. Eu ficava com ele e ainda pensava no meu ex. Mas com o tempo, isso foi apagando dentro de mim, isso foi acabando, sabe? Aquela saudade, aquela coisa de adolescente. Então, quando eu lembrava do meu ex, eu falava, era uma criança que namorava com ele. Agora, como advogado, era uma mulher que estava se formando, uma mulher que estava se preparando. E aí, foi isso que a gente viveu. E durante esse período, a gente começou a ter o nosso relacionamento. Os meus pais conheceram ele já era mais velho, os meus pais falavam, legal, meu filho. Não tinha aquele sangue nos olhos, aquele fogo, aquela coisa com os meus pais, né? Meus pais já eram mais neutros, meus pais tinham ficado tristes porque eles gostavam demais dos meus ex-sogros e eles torciam para que a gente desse certo, mas aí com o tempo eles foram percebendo que não dava. Esse rapaz, a gente viveu várias primeiras vezes. Foi a primeira vez que eu fiz uma viagem em amigos, onde não tinha adultos, os adultos éramos nós. Uma coisa me incomodava, os amigos dele todos eram pessoas mais velhas, assim, de 28, 26 anos. E eu, por ter meus 18 para 19, eles ficavam, tipo, me chamando de menininha, de moleca, falava pra ele que ele tava pegando novinha, essas coisas, sabe? As brincadeiras meio sem graças, mas tudo bem. A gente teve um relacionamento, eu vivi várias primeiras vezes com ele, foi a primeira vez que a gente viajou de avião para um outro lugar do Brasil. A família dele me acolhia, gostava de mim, achava eu legal, me tratava bem. Ele era um cara que me levava, que me buscava, que era romântico, que era legal. Ele era um cara bacana, sabe? Ele tinha os defeitos dele, mas eu tava satisfeita com o relacionamento também. Ele era um cara meio ciumento, mas tudo bem também. Até que no meu 2º ano de faculdade, eu descobri que estava grávida. E aquilo foi um baque, porque eu falei, eu não posso parar meu curso, eu não posso parar de estudar, eu não posso parar minha vida. E aí ele virou pra mim e me pediu em casamento. E assim, vocês podem ficar contra mim. Eu falei pra ele, não, porque na minha cabeça a gente só podia casar depois que eu tivesse formada. Porque na minha cabeça, depois da minha faculdade, eu teria outra cabeça, que eu ainda não estava pronta. Então, por mais que ele quisesse casar comigo, eu falei pra ele pra gente esperar. E ele, cara, mas a gente, como assim? Você tá grávida, a gente precisa morar juntos. E eu, tipo, a gente precisa morar juntos. Foi tudo muito sufocante pra mim, sabe? Eu chorava bastante. Eu sofria tanto. Mais tanto, e eu chorava de arrependimento, sabe? Vinha na minha cabeça, tipo, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Querendo ou não, eu amava ele, mas não amava ele com todas as forças que eu tinha, sabe? Ou talvez eu esperava sentir por ele aquele amor que eu senti pelo meu primeiro namorado. Eu buscava nele aquele primeiro amor. Quando eu engravidei é que eu percebi que, na verdade, a nossa relação não passava de um tampa-buraco, que eu não tinha um sentimento de amor puro por ele. E agora eu tava sendo mãe de um filho dele. E a gente ia ter um laço pro resto da vida. E eu pensava comigo, por que eu não engravidei do meu primeiro namorado? Eu podia ter tido um filho adolescente. Eu preferia ter um laço com o meu primeiro namorado do que ter com ele. Nossa, foi um sofrimento muito cabuloso. Foi um sofrimento muito grande. Mas os meus pais falaram, você tem que agir como uma mulher. Você vai passar pelas consequências. Agora você encara. Você pode caçar seu rumo sim, não precisa largar sua faculdade, nós vamos estar aqui, nós vamos te apoiar, faça a sua faculdade até o momento em que você conseguir, tira o tempo para você poder, né, de licença maternidade e depois você volta de onde você parou, você não precisa de parar. E eu pensava, uma criança vai acabar com a minha vida, uma criança vai acabar com o meu sonho, com a minha carreira, com o meu futuro. Só que pela minha família e por ele, pela família dele, todo mundo me acolheu, falou que estava tudo bem, que podia ficar tranquila, que as coisas iam dar certo. Eu aceitei morar com ele alugou um apartamento lindo, porque ele já era advogado, ele já estava advogando, né? Ele já estava começando a ter as primeiras rendinhas dele, porque processo jurídico demora, né? Então, o que ele tinha plantado há 1 ano atrás, 2 anos atrás, ele estava começando a colher os pagamentos disso, os honorários, processos. Ele mobiliou nossa casa, fez o quarto do nosso filho a coisa mais maravilhosa do mundo, aquela coisa muito linda, deixou tudo organizado e preparado. No dia que eu ganhei meu filho foi onde eu
conheci o maior amor da minha vida, fiquei chateada de ter ficado com raiva de ser mãe, apesar de que eu me preocupava em voltar pro trabalho, em voltar para as minhas atividades normais, sabe? Eu não queria que um filho me impedisse, eu não queria comprar esse papel de mãe que acaba com a vida quando tem uma criança, que não, nada disso me comprava a ideia. E eles falavam, calma, ele falava, eu sustento a casa, eu vou prover, fique em paz, tira um tempo, não precisa voltar agora e eu preciso sim. Meu filho fez 3 meses de vida, eu já estava lá na faculdade me organizando para voltar de onde eu parei, porque eu perdi um período inteiro, então para mim já era muito, já estava atrasando 6 meses da minha vida. Então assim, eu amava meu filho, eu amamentava meu filho, eu cuidava dele, eu dava tempo de qualidade para ele, mas eu não aceitava esse papel de mãe. Eu queria continuar sendo mulher, eu queria ser formada, eu tinha planos no meu futuro e tipo, o filho estava no meu plano depois da minha formatura, depois do meu casamento, quando lá na frente, sabe, do jeito que eu tinha planejado com o meu primeiro namorado. E aí foi onde a minha mãe virou pra mim e falou, ele não é o seu primeiro namorado, ele nunca foi e ele nunca vai ser. Desencana, você tá viajando na maionese, você tá perdendo sua família, perdendo tempo. Esse é o seu filho e esse é o seu namorado. Você quis isso. Para. E foi esse choque de realidade que eu respirei. Falei, tudo bem. Pedi desculpa pro meu namorado, que agora era praticamente um esposo. Eu não tinha aceitado casar. Falei pra ele, a gente pode noivar e casar quando eu formar, pelo menos isso? Ele falou, pode, fica em paz, fica tranquila, vai dar tudo certo. Falei, tá bom. Cuidei do meu filho, tive minha mãe e minha sogra para me ajudar, tive uma babá para me ajudar porque ele também me ajudou, ele sempre foi um excelente pai. E aí eu continuei os meus outros anos de faculdade, né? Porque eu realmente era uma coisa que me fazia bem. Falei, é uma coisa que me faz bem. Você acha ruim? Ele de forma alguma, termina, isso é importante para você, eu quero que você tenha uma faculdade, eu não quero também ser casada com a pessoa que larga as coisas pela metade e os sonhos principalmente. Vai, eu vou te apoiar. Tive tudo apoio, mas ali eu olhei mais para minha família, com mais carinho, com mais amor, fui fazer terapia, fui entender que eu estava quase com depressão pós-parto, porque a depressão, ela é uma coisa de excesso de passado, e eu vivia muito nesse passado, né, porque filho e família era uma coisa que eu tinha construído com outra pessoa. E aí eu tive que entender que essa outra pessoa tá seguindo a vida dela, que às vezes ele também pode casar para lá, ter o filho dele para lá, ter a vida dele para lá, e que eu não tinha mais contato com ele há muitos anos, então não tinha por que eu estar vivendo isso e eu ficar alimentando isso, sabe? Mas era como se alguma coisa dentro do meu coração falasse para eu ir com cautela, para eu ir com calma, e era isso que eu fazia. Enfim, terminei a minha faculdade, o meu filho já estava com 2 anos e meio quando eu terminei meu curso. Foi linda a minha formatura, minha colação de grau, né? Foi a coisa mais bonita do mundo. E aí eu comecei a trabalhar num hospital, porque era uma coisa que eu queria muito. Eu comecei num hospital particular onde eu estagiava, eu queria passar num concurso público para trabalhar num outro hospital. E bem no meio dos meus estudos, eu trabalhei nesse hospital particular por 2 anos. Então meu filho já estava com quase 5 anos de idade. Quando eu saí da faculdade, o meu marido, meio que a gente já tinha se acomodado nesse negócio de ficar junto e já não tinha mais aquela expectativa de me pedir em casamento, de noivado, de fazer festa, igual ele tanto queria. Porque assim, era uma coisa que ele queria, mas era uma coisa que eu não estava pronta, sabe? Eu tinha plantado isso com outra pessoa, eu acho que eu estava traumatizada, entende? Pelas minhas terapias, foi o que aconteceu. E aí, eu bem nesse processo, assim, de nossa relação estava um pouco fria, eu focava demais nos meus estudos e no meu trabalho, eu estava focada em passar no concurso público, e ele sempre falava, você, não falo mais nada para você. Você gosta de estudar, você quer formar, pós-graduar, doutorar, mestrar, vai, não falo mais nada. Ele meio que já, como se ele tivesse abrido mão de mim. Mas eu, claro, a gente viajava, eu cuidava do meu filho, a gente fazia coisas juntos, a gente saía todo final de semana, eu ajudava nas tarefas de casa do meu filho, eu cuidava demais quando todos estavam doentes, porque eu me formei, então eu entendia. Minha mãe ficou doente, me liga, minha sogra ficou doente, me liga. Virei a médica da família, como se eu fosse médica. E aí, nesse processo de quando eu estava estudando pra caramba para poder passar nesse concurso público, eu descobri uma traição do meu marido. E por incrível que pareça, quando eu descobri essa traição dele, parece que foi uma brecha para eu me separar. Me deu uma vontade de separar, ele pedia perdão e tudo, e eu não queria.
Minha família falava, não faz isso, vocês têm um filho pequeno. Mas eu não quero. Mas é uma chance, ele confessou. Eu não quero. E a minha sogra, meus sogros, minhas cunhadas, todo mundo chorando, todo mundo mal. A gente era um casal muito tranquilo e muito feliz. A gente era muito participativo, a gente tinha conquistado muitas coisas. Nessa altura do campeonato a gente já tinha comprado um apartamento e morava dentro da nossa casa que a gente também tinha comprado. Ele tinha carro, eu tinha carro, meu filho estudava em escola boa, ele tinha um escritório incrível já na nossa cidade, sabe? Eu não quis. Eu simplesmente olhei pra ele e falei, não quero. Porque dentro da minha cabeça, eu pensava comigo, eu nunca faria isso com ele. Porque por mais que eu gostasse de outra pessoa quando a gente teve filho e tudo, nunca falei isso pra ele. Minha mãe sabia disso, mas ninguém sabia disso. E eu nunca tive olhos pra outro homem. Eu não sei se eu tinha olhos pra ele também. Porque o fato de eu não querer casar com ele era porque eu não estava pronta. Em algum momento pode ser que eu estivesse, mas eu ainda não estava. Minha carreira foi muito meu primeiro lugar. Essa é a verdade. E aí, quando ele me traiu, eu decidi com que ele seguisse a vida dele e eu segui a minha vida. Foi muito doloroso o processo. Ele fez todo o trâmite, já que ele era advogado, de separação de bens, porque sim, eu tinha direito, sabe? Eu falei pra ele, tá, tudo bem, fique em paz. Então ele ficou assim, eu fiquei com o apartamento, com o carro, eu fiquei com a casa e com o carro, e ele ficou com o apartamento, com o carro e com o escritório que era dele, que eu falei, não quero seu escritório, o escritório é seu, você construiu. O escritório dele era perfeito, era grande, valia mais do que a nossa casa, sabe? Mas eu não quis, e aí ele fez um acordo judicial para pagar a pensão do nosso filho, fez o direito de visitação, tudo tranquilo, e eu continuei no meu foco de estudar e passar no meu concurso público. E minha mãe, as pessoas em minha volta falavam, você não tem coração, você só pensa em você. Você só pensa em você, você se coloca em primeiro lugar. Gente, o homem me traiu, ele mentiu pra mim, ele me enganou, ele tava ficando com outra e eu tenho que pensar nisso? Eu que tenho que ocupar minha cabeça com isso? Não, eu fiz foi enfiar mais ainda minha cabeça nos estudos, que agora eu não tinha que ficar me preocupando com o marido mais, com fazer o papel de esposa. Agora é só o papel de mãe e de mulher. O de esposa eu tinha deletado da minha vida. E aí eu estudei. Eu passei um ano inteiro estudando para o concurso público, chegou, eu fiz a prova e fui aprovada. Foi a maior alegria da minha vida. Naquela fase, meu filho já estava com 6 anos de idade, 6 anos e meio, e foi super feliz, a gente chorou, meus pais ficaram muito alegres comigo. Eu já estava uma mulher formada, né? Já estava quase chegando ali nos meus 30 anos de idade, já estava cabeça, já era mãe, já tinha outra postura, outro posicionamento. E aí, chega o final da história para vocês. No meu primeiro dia de emprego, eu chego lá no hospital. E aí, eu, arrumando toda a documentação, veio uma enfermeira me apresentar o hospital, apresentar onde ia ser cada atendimento, me perguntando qual era a minha especialização, me perguntando sobre as coisas que eu tinha passado, como seria feito. E aí, ela falou sobre alguns médicos. E ela falou o nome dos médicos, mas eu não me atentei. Até que um dia eu tô atendendo um paciente e aí eu precisava de uma autorização de um dos médicos. E era meu terceiro dia de trabalho. E aí quando eu entrei na sala do médico, que eu olhei, tipo, eu conheci aquele cara. Era o meu ex-namorado. Era o meu primeiro amor de adolescência. Ele tava ali, sabe? Ele tava ali. E aí no que ele tava ali, eu fiquei mexida, tocada. Falei, tipo, meu pai amado. Só que ele tava com a aliança gigantesca no dedo dele. Então, e na hora ele já olhou pra mim assim, ele levantou, ele falou o meu nome, eu falei o nome dele. A gente ficou, tipo, naquele 1 minuto de silêncio, que fazia muitos anos que a gente não se via. Eu arrepiei inteira na hora que eu vi ele. Me deu uma vontade de chorar. Eu respirei fundo. Falei sobre a autorização, minha respiração ficou eufórica, a dele também, a gente ficou desconcertado daquele momento. Passamos por uma situação assim no hospital que ficou aquela torta de climão. Eu falei, como que eu vou trabalhar aqui agora? Não tem como eu pedir conta, não tem como eu sair daqui. Meu Deus, será que o Senhor está me castigando? Eu vou ter que trabalhar com esse homem, Senhor. E aí eu já pensei que Deus estava me castigando, porque eu pensei, larguei o meu marido, larguei a minha família por conta desse trabalho, para chegar aqui no trabalho e ter que olhar todo dia para a cara da pessoa que eu sempre quis casar, que eu sempre quis ter filho, que eu sempre quis ter uma vida e ele com aliança no dedo.
Eu fiquei extremamente abalada com toda essa situação. Fiquei super mal, sabe? Eu queria começar a pedir transferência e minha mãe não entendendo o que estava acontecendo. E pelo amor de Deus, eu não sei o que estava acontecendo. E aí, teve um dia que quando eu estava saindo do hospital, estava chovendo. E aí ele parou do lado do meu carro. Ele falou, entra aqui no meu carro. E aí eu olhei pra ele, pensei comigo, a mulher dele não vai gostar nada disso, né? Entrei dentro do carro com ele. E aí ele pegou e começou a conversar comigo. Ele falou, quantos anos, hein? Eu falei, pois é. Ele, você teve filho, né? Eu falei, sim. Ele, você tá casada? E eu falei, não. E a gente passou horas naquele carro conversando. Não sei nem quanto tempo, mas a gente passou horas. Eu contei toda a minha história pra eles, que eu acabei de contar pra vocês, de tudo que aconteceu depois que eu terminei com ele. E ele me contou a história dele. Só que ele falou assim que ele não tinha sorte com mulheres, porque quando ele foi transferido, a mulher dele ficou lá na cidade e não tinha como ela vir pra cá. E que a relação deles estava totalmente fria e distante. E que eles estavam cogitando em separar. E naquele momento eu tive que me conter pra não dar um sorriso desse tamanho de alegria, do tipo, fique solteiro, fique comigo, vamos realizar nosso sonho de adolescente. Só que eu me contive, falei que era muito triste o que estava acontecendo com ele e tal, e tive que me conter assim, sabe? Dei o espaço e a partir dali foi tudo muito com respeito. Eu tinha muito medo de ficar encarando, de dar em cima, dele pensar que eu tinha segundas intenções com ele. Tratava ele com um profissionalismo total, ele também me tratava com um profissionalismo total. E a gente ficou nessa mais ou menos um ano. Mais ou menos um ano. Deu trabalhando no hospital, fazendo tudo isso, ele vivendo a vida dele, me assinando, vendo, me cumprimentava, me tratava bem. Toda vez que eu via ele, meu coração quase saía pela boca. Em casa eu tinha crise de choro. Eu não contei pra ninguém, além da minha mãe, que eu sempre contei tudo desde adolescente. Quando eu contei pra ela, eu chorei tanto no colo dela. Eu chorava igual uma criança no colo dela, do tipo, ai mãe, não acredito. Será que Deus tá me condenando, mãe? Porque eu não quis casar, porque eu não quis estar com o pai do meu filho. Ele me deu uma família, eu não quis essa família, mãe. Será? E depois de um ano, ele me chamou no WhatsApp. Ele falou, eu preciso conversar com você. Falei, tá bom, tudo bem. O que você quer falar? Ele falou, eu posso te levar pra jantar? E eu falei, olha, não sei. Só que já tinha saído uns burburinhos há uns 4 meses atrás de que ele tinha tirado a aliança do dedo. Só que juro, gente, por mais que eu tenha visto que ele tirou a aliança do dedo, eu não tinha coragem de olhar pra mão dele, de ver, mostrar pra ele que eu estava vendo aquilo. Eu tinha tanto receio dele pensar alguma coisa ruim de mim, sabe? Dele pensar que, tipo, sei lá, eu só não queria ser mal interpretada, não queria ser mal vista, porque tem tanta fofoca de que, ai, médicos, enfermeiros, não sei o quê, não sei o quê. Então eu não queria dar esse motivo. E lá no nosso hospital, todas as mulheres achavam ele gato e todas as mulheres falavam dele. Então ele podia também escolher qualquer uma delas. Então eu não queria criar nenhum tipo de expectativa. Eu já tinha sofrido horrores com a partida dele. Eu não queria sofrer mais, sabe? Eu já estava sofrendo por ter que trabalhar no mesmo ambiente que ele. E aí depois desse tempo, assim, que passou toda essa situação, ele me chamou pra jantar. E aí foi um dia, assim, de muita ansiedade. Eu liguei pra minha mãe, tremendo, falei, mãe, né? Ela já estava acompanhando esse processo dele estar sem aliança, porque eu contava pra ela, né? Mas eu sempre falava coisas bem picadas pra minha mãe, pra até falar pra ela que eu não tinha essa intenção. E minha mãe até perguntava, e ele, tá bem? Mãe, eu acredito que sim, não tenho falado. Mãe, não tenho conexão com ele fora dali. Mãe, não sei, não falo, não nada. Tipo, era tudo muito assim. E aí, esse dia que ele me chamou, eu fui no shopping, eu lembro que eu comprei um vestido de cetim, a coisa mais linda do mundo, sabe? Comprei um sapato, fiz a minha unha, fiz uma depilação na minha pele inteira, nas minhas pernas, que tava cabeluda. Eu fiz uma maquiagem maravilhosa, porque era a primeira vez que eu ia sair depois que eu larguei meu marido. Pra vocês terem uma ideia, foi 1 ano e pouco depois, ou quase 2 anos, porque eu realmente era muito focada no meu trabalho. E eu, por mais que saía e curtia com as minhas amigas, eu era zero homem, sabe? Eu sempre fui muito zero homem. Então, eu peguei e saí com ele. E aí, lá no jantar, a gente também teve um jantar maravilhoso. Ele me explicou que ele já tinha separado, que ele já tinha separado há 6 meses, mas ele só havia tirado a aliança há 4 meses, ou seja, 2 meses depois do divórcio é que ele tirou a aliança para ele ter certeza do que ele estava sentindo, e só depois de mais um tempo, né, mas depois de 4 meses, é que ele decidiu me levar para jantar, para ter certeza se isso seria saudável para ele e também para mim, porque eu poderia interpretar isso de uma forma ruim, tipo, o cara acabou de largar e já vai correr para mim, né? Então ele estava dando tempo ao tempo, porque ele me conhecia, ele sabia como eu era desde a minha adolescência. E aí a gente começou a relembrar
do momento que ele foi representante. E aí ele começou a contar dos 6 meses que ele ficou me analisando, como eu estudava, como eu fazia prova e como eu era, para por fim ele ter coragem de me mandar um beijo quando ele fez aquele gol naquela quadra, para ter certeza que ele seria correspondido, porque ele não queria fazer nada errado e nada com pressa, sabe? E reviver a nossa adolescência naquele momento, relembrar de tudo, sabe? Mas eu falei pra ele, você sabe que eu tenho um filho. Ele falou, isso não é problema nenhum pra mim, desde que você queira ter mais. E sim, eu quis ter mais. E depois desse dia, a gente teve o nosso primeiro beijo depois de adultos e foi aquela explosão de emoção, de saudade, de conforto, de por fim eu estou em casa, de por fim eu estou com a pessoa que eu amo, de por fim eu estou sendo amada por alguém que eu realmente gosto, porque é horrível você ser amado por alguém que você não ama de volta. É horrível você ganhar presente de uma pessoa que você não tem sentimento por ela. E eu consegui trazer todo esse sentimento, eu consegui sentir isso dele, sabe? E quando a gente foi anunciar isso para as nossas famílias, meu pai ficou tipo, yeah! Tipo, minha mãe ficou, tipo, feliz, todo mundo chorando. E quando a gente teve o reencontro da minha sogra com meu sogro, com meu pai, com a minha mãe, foi aquela explosão de alegria, de abraço, de beijo, de saudade, de conexão. E aí, a partir dali, a gente não teve demora, assim, vamos, tamo pressa pra casar. Ele já quis me pedir em namoro. E ele falou até pra mim, eu pediria você em noivado, porque a gente já namorou, então a gente tem que noivar. E eu falei, então pede. E aí, em vez dele colocar na mão de relacionamento, ele colocou na minha mão de noivado. E aí a gente já anunciou que a gente iria casar sim, sabe? E dali pra frente foi só maravilha mesmo. A gente passou mais um tempinho noivos. As pessoas do hospital não entendiam muito bem, tipo, achavam que eu tinha dado bote, criaram fofoca, falaram um monte de coisa no hospital, começaram a inventar conversa. Aí eles começaram a descobrir, né, que eu e ele, a gente já foi namorado durante 3 anos na nossa adolescência. E quando as pessoas do hospital começaram a ver, a escutar a nossa história, saber que, na verdade, a gente foi a primeira vez um do outro e que a gente tinha vivido tantas coisas e que ele foi embora para se tornar médico e eu fiquei, e a gente estava se reencontrando no hospital. Todo o hospital parou, todo o hospital bateu palma, tirando essa calcada, né, que queria ficar com ele. Todo mundo teve muito carinho, recebeu a gente de braços abertos, tratou a gente com muito amor. E aí hoje, né, já tem 10 anos que a gente é casado, a gente já tem uma outra filhinha, a gente mora numa casa maravilhosa. Eu sou muito feliz e muito contente, sabe? Por ter realmente reencontrado a pessoa que eu amo e viver esse amor com ela. Porque quando o amor é de verdade, quando a gente tem um amor puro, um amor genuíno, um amor que espera, um amor que conforta, ele é um amor que dura, sabe? A gente é tão amigo um do outro, a gente é tão parceiro um do outro, e a gente sempre olha um na cara do outro e a gente promete que a gente nunca mais vai ficar longe outra vez. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Eu achei essa história muito emocionante e muito legal. É muito bonito, né? Ver quando o amor ele reencontra, dava pra sentir ali que ela com esse advogado, realmente ela não tinha amor por ele, ela não tinha vontade, ela era seca, ela viveu essa relação, mas foi uma relação, né, que na cabecinha dela não funcionava. Infelizmente, foi ruim pra ele, né, pro advogado, porque ele botou expectativa, ele queria casar, ele queria ter uma vida, e é tão ruim quando a gente se dedica a uma pessoa e a gente não tem esse amor de volta. Mas uma coisa o pai dela foi certo, o que é pra ser seu, vai voltar pra você e vai ser seu. E o amor, ele não tem pressa. Hoje, nas redes sociais, no Instagram, eu falo porque eu consumo, tem muitos posts que vocês têm que vigiar. Tem post assim, ó, quem te ama não espera, quem te ama tem pressa, quem te ama não sei o quê. Gente, calma. Você tem que saber analisar a situação, porque do mesmo jeito que tem amores que realmente estão prontos e querem ter a relação, tem pessoas que não estão prontas, por mais que ela queira ter essa relação com você, e ela tá respeitando o seu próprio tempo. Agora vai de você entender se esse respeito realmente vale a pena ou se você vai partir para outra pessoa, sabe? Eu sempre ensino aqui que limite é uma coisa que você coloca em você e não nos outros. Se você tá pronta para um relacionamento e seu parceiro não está pronto, então, ok, beleza, eu posso te esperar desde que, se aparecer uma outra pessoa que me encante o coração, que me alegre o coração e eu queira, eu vou, sabe? Eu vou viver essa realidade, eu vou me entregar porque a vida é assim, né? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa história de amor, e se você também já viveu um amor de adolescente tão lindo desse jeito, me manda pra contar no canal, historiascanaldepaula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.